Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Hoje é dia de assistirmos crente falando sobre o que eles entendem de melhor, homossexualidade. Então pegue sua Bíblia e sua água ungida e bora pra escolinha dominical ver crente passando vergonha de graça. Mas antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante pra gente. Bora pro vídeo. Muita gente me pergunta, Rico, homossexual vai pro céu ou vai pro inferno? Bom, a verdade é que quando qualquer parte da Bíblia que você infringir, qualquer parte que você errar dentro da Bíblia e você não se arrepender, você sim tem a grande probabilidade de ir pro inferno, tá? Então, por exemplo, o homossexual, a Bíblia fala em algumas partes sobre o homossexualismo, inclusive no Novo Testamento, que é Romanos 1:27, que diz assim: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, homens com homens. Cometeram e continuam a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o merecido castigo pela sua perversão. Então a Bíblia não só condena, tá? Diz que não é legal para o cristão, como também diz que tem consequências, e isso a gente está vendo aí a própria OMS, que falou para os homens pararem de transar um pouco, que eles estavam propagando a varíola do macaco, que era predominantemente em homens homossexuais. Então a Bíblia condena sim o homossexualismo, e se continuar com isso, se não houver arrependimento, é o inferno, não tem jeito, tá bom? É a Bíblia que está falando, não sou eu. Que Deus te abençoe. Se gostou, fala aqui o que você acha nesse comentário, beleza? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Não tem jeito, é tobogã e abraço no tio Lulu direto. Tá escrito aqui, ó: viado, inferno direto, a não ser que finja pra congregação que é hétero, mesmo que sua parte externa demonstre totalmente o contrário. Doenças podem atingir todas as pessoas, inclusive as sexualmente transmissíveis, que ao contrário dos crentes, aceita todos, inclusive os héteros, sem nenhuma discriminação. E, meu caro Moisés, você já parou pra pensar que os atos indecentes que os homens praticam com os homens pode ser, por exemplo, Israel atacando a Palestina? Isso pra você já não é um ato indecente? Você não acha que pode ser por esse lado, ou necessariamente tem que ser sobre sexo? Em primeiro lugar, homossexualidade não é crime, mas é pecado. Em segundo lugar, a homofobia não somente é crime, como também pecado, e pecado contra o próprio Deus. E isso daqui não nos parece muito óbvio, é muito pouco falado sobre isso, mas nós, como seguidores de Jesus, não podemos ser homofóbicos. Amém? Terceira verdade sobre o assunto: dizer que a homossexualidade é pecado não significa ser homofóbico. Então eu acredito que essas três verdades condensadas podem resumir bem a relação que existe, e de forma bem resumida, que existe entre a homossexualidade e o cristianismo. Ah, entendi. É tipo chamar a mulher que fala abertamente sobre sexo de puta. Não é machismo. Esse tipo de crente é nosso maior problema com a juventude. Pagando de moderninho com esse alargador, piercing na orelha, cheio de tatuagens, enquanto enfeita um discurso e luta pra não demonstrar a decepção pela homossexualidade não ser mais crime. Pra você, queridão, só tenho um versículo da Bíblia. Levítico 19, versículo 27. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos de vossa cabeça, nem danificarás a ponta da sua barba. Isso serve para o crente do primeiro vídeo também. Mas pelo visto, essa parte da Bíblia não importa tanto assim quando você se interessa mais pelo controle anal alheio. Jesus pra todos. Nicolas, isso aí é de onde? Foi o Jean Willis que fez isso? Foi o PSOL? Foi o Lula? Não, Lula não deve nem saber escrever o Jesus pra todos, né? Chupetinha, duas coisas pra você. Primeiro, o Jean Willis não fez isso. O que ele fez foi dar uma bela cuspida na cara do fascista que vocês elegeram pra presidente. Sabe o que mais o Lula não sabe fazer, Chupetinha? Transfobia dentro de um espaço político como a Câmara dos Deputados. Ou influenciar uma menor de idade a ser transfóbica na escola. Mas esqueci que pra você não é transfobia. É desejo reprimido estourando pra ser realizado. Foi ele. Isso aqui é de uma igreja gigantesca daqui do Brasil. Eles têm um culto específico para homossexuais. Nicolas, é errado ter um culto só para homossexuais? Claro que não. A igreja tem que saber receber qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pecador, porque é isso que nós somos. Mas o modus operandi, a forma de fazer isso deles estão errados. Eles chamam os homossexuais de coloridos. O culto chama-se alegria.
Sabe o que é chamar a homossexualidade de coloridos? É colocar pompom no pecado. É glamourizar algo que está te levando pro inferno. Sabe outra coisa errada que aconteceu, Chupetinha? Colocar você como presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mesmo após o seu histórico de brigas na internet e de contas de redes sociais bloqueadas por espalhar fake news por aí. E aí o que nós temos que fazer diante disso? Nicolas, fica calado, pelo amor de Deus, afinal de contas, as pessoas estão tendo aqui contato com o evangelho. Deixa eu te falar, um evangelho mentiroso, que não está gerando transformação, não está tendo renovação de mente, porque o evangelho é realmente que sabe que vai lá nas suas entranhas, assim como o Espírito Santo vai lá na divisão da tua alma e do teu espírito e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele precisa de confronto, porque no mesmo lugar que tem conforto não vai ter crescimento. Então, olha que loucura, eles estão subestimando o poder do Espírito Santo. Ou seja, Paulo se fez de louco para ganhar o louco, amém? Paulo se fez de sábio para ganhar o sábio, sim, mas ele não se fez de pecador para ganhar o pecador. O que as pessoas, cristãs estão querendo dizer é o seguinte: olha, é necessário a gente modificar o evangelho para ganhar as pessoas lá fora, porque o Espírito Santo não é capaz de fazer isso. Você pode atrair com festa, pode atrair com entretenimento, pode atrair com algo lúdico, até pode, mas o motivo da permanência de uma pessoa aqui dentro dessa igreja, dessa casa, é o evangelho, ponto. Porque caso contrário ele não vai se divertir por muito tempo. As pessoas, se eu não me engano, não sei se é Chesterton que fala isso, mas fala: olha, aqueles que foram transformados, vieram até Cristo por arrepios, assim que a emoção acabar, logo logo elas vão embora. Realmente, o evangelho propagado hoje é mentiroso. É um evangelho de ódio, raiva, morte, armas, violência. E você consegue reunir tudo isso para nos ajudar a demonstrar aos outros o tipo de ser humano mais desprezível no mundo que as pessoas não devem ser. Ah, mas eu entendi mais ou menos o que você quer dizer sobre homossexual na igreja. É tipo Bolsonaro perdendo as eleições, né? Perdeu a graça? Sai fugido. E sobre Paulo se fazer de louco para ganhar o louco? Sobre Paulo se fazer de pecador para ganhar o pecador? Na verdade, vocês entendem bem disso, porque vocês se fazem de viado para pegar os viados. O homossexual, o catecismo vai dizer que o homossexual é chamado a viver a castidade. Ele pode unir o sofrimento dele à cruz de Cristo e ser fiel. Ele pode ser santo, ele pode se aproximar dos sacramentos, desde que ele se mortifique por amor a Cristo. Porque Cristo se mortificou primeiro por amor a nós. Colocaram uma fita do Padre Jonas, a primeira pregação sobre homossexual, dizendo assim: você que é homossexual, Deus ama você do jeito que você é, mas eu vou te dizer uma coisa agora, Monsenhor falando isso, ele detesta o seu pecado. Eu sei que você tem vivido aflições, que você tem sofrido, que você tem derramado lágrimas, mas o Senhor não vai te abandonar, porque você é filho. Ainda que você esteja um pouco enferrujado com as consequências das escolhas erradas no passado, eu sou o Deus do presente, que renovo todas as coisas. Então, se você é homossexual, se você é lésbica, se você é transexual, eu não sei o que você é, Deus não vê essas coisas. Deus vê o que mora em você, o que está dentro de você. Ele vê você e sua reta intenção. Com essa mana aqui, só podemos dizer que ela aprendeu direitinho as lições de Silas Malafaia. E pela carinha que tem, não é de assustar que seja mais uma vítima da cura gay, sendo que ele mesmo se declara uma pessoa não gay, apenas com tendências a ser gay. Vale lembrar que esse escroto comparou uma pessoa homossexual a um paciente com câncer, neste mesmo episódio do podcast, colocando novamente a homossexualidade como uma doença e relativizando a dor de quem passa por um tratamento tão pesado como o de câncer. Querida, entende uma coisa: se você tá curada, não deveria se esforçar tanto pra não dar o cu. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue contra a homossexualidade. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue a verdade. Por isso que o mundo não gosta que a gente prega sobre adultério. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue sobre divórcio. Por isso que o mundo odeia que a gente pregue sobre santidade contra a prostituição. Por quê, irmão? Porque eles não querem a verdade repetida na cara deles. Porque a verdade repetida condena eles. Mas a igreja não vai abrir mão da verdade. Ela continuará pregando a verdade. Porque a igreja é instrumento de juízo. Querido pastor, se a igreja é instrumento de juízo, explica pra gente por que você não usa o seu. É por incapacidade ou por não encontrar ele?
Sabe por que chamam de polêmico quem prega a verdade? Porque você se torna polêmico quando prega aquilo que o mundo odeia. Então, se quem prega a verdade é polêmico porque prega a verdade, você é covarde porque não tem coragem de abrir a boca e falar o que o mundo odeia. Ela fala mesmo. Mas, queridão, ninguém chama vocês de polêmicos. Vocês são mentirosos. Polêmicos não. Veja a diferença da definição das duas palavras encontradas no dicionário. Polêmico, que participa de polêmicas, que gosta de discutir. Mentiroso, que é falso, baseado ou fundamentado em uma mentira, desprovida de verdade, argumento mentiroso, que não tem correspondência com a verdade, que tende a induzir ao erro, discursos mentirosos. Entendeu agora? Vocês não participam de debates para fomentar a polêmica. Vocês possuem discursos prontos, que propagam a mentira e são preconceituosos. Um dia eu perguntei pro meu filho, você é gay? Ele falou, não, pai. Eu falei, então como é que você tá seguindo essa menina aqui? Porque se você tá seguindo, olha a roupa, olha a não roupa. Essa menina levou a sério o fato de que o Brasil veio dos índios. Olha isso aqui. Davi, não tem como seguir essa pessoa. Não tem como, Zé. Para! Vou parar, realmente tá meio pelada, né? Meio pelada? Ela tá meio com roupa. Ele levou a sério que o Brasil veio dos índios? O que dizer sobre isso? Se o Brasil não veio dos índios, veio de onde então? Dos colonizadores filhos da puta dos portugueses? Inclusive, seguindo uma lógica parecida, você quer dizer que se um homem segue uma mulher bonita e não assedia ela, automaticamente é gay. Porque, pelas próprias palavras da ovelha de Jesus aqui, é impossível não fazer isso. Fui pregar numa cidade aqui do Brasil, gente, diante do meu Deus. Eu e o pastor estavam no altar. Quando eu olhei no primeiro banco, tinha 3 irmãs que eu não aguentei. Quem aqui vai ficando velho e vai ficando desporcado? Eu virei pro pastor e falei, pastor, quem são esses 3 seres que estão aqui no primeiro banco? Aí ele falou, por quê, pastor? Ó, já entreguei de onde que é. Eu peguei e falei assim, porque essa roupa aí... Não, deixa eu te falar o que é. Aquela ali é a líder do louvor, a líder da intercessão, a líder não sei o que. Eu falei, olha, em Belo Horizonte, se a pessoa tá usando essa roupa, os caras abaixam o vídeo e falam assim, o que você faz por 10 reais? Não, é o calor. Ah, é o calor. Então se você mora perto de um ponto de drogas, tem que usar droga. Eu não queria, mas eu moro perto do ponto de drogas, né? Moro ao lado de um bar, eu tenho que ser um alcoólatra. Ah, e tem pornografia na internet. Já que eu estou na internet, eu vou ter que ver pornografia, porque já que eu estou na internet, né? Ei, não. O cristão está no mundo, mas o mundo não está em nós, não. Nós temos que ser puros. Puros! Pastor, homem de pouca fé, você não sabe que a boquinha dos irmãos e das irmãs serve apenas para orar? Mas agora sim eu entendi a onda maluca dos bolsonaristas loucos que ficam acendendo lanterna no celular e colocando na cabeça. É que vocês estão no mundo, mas o mundo não tá em vocês. Seria filosófico se não fosse burro mesmo. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Crente enxerga o amor como algo imoral e indecente desde que não seja com o varão que esteja praticando o ato. E mais, tudo que é ligado ao feminino é motivo de repúdio para eles. Sabe aquele versículo que fala que um homem não deverá se deitar com outro homem como se fosse uma mulher porque é abominação? Esse pastor que vamos ver agora tem uma explicação para isso. Qual é mesmo a passagem bíblica que condena a homossexualidade? Eu não me lembro de nenhuma. Você vai me apontar Sodoma e Gomorra como tendo sido destruídas por conta da prática homossexual? Não é isso que diz o profeta Ezequiel. O pecado de Sodoma foi não querer repartir o seu pão, não abrigar os desterrados. E quanto a Levítico 18:22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, qual é o contexto? As nações viviam em pé de guerra e uma das maneiras de humilhar o adversário era sodomizando-o. Não está se falando de orientação sexual, mas de uma prática condenada por Deus de querer impor ao outro algo contrário à sua natureza, humilhá-lo, atentar contra a sua dignidade. 1 Coríntios 6:10
e Romanos 1, 26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos, em que as pessoas se entregavam a orgias de maneira desenfreada, achando que com isso estavam ofertando às divindades. Agora, a minha Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama não tem tempo de julgar. Agora, quem julga não tem tempo de amar. Tem um trecho da Bíblia que eu até gosto. Ele diz, amai-vos uns aos outros. E ponto. Sem nenhuma exceção. Acho ele legal junto com aquele outro que fala que Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito e não erra, como ele faz uma cópia dele mesmo para ser odiada de propósito? Já sei, é culpa do livre-arbítrio. Mas vocês conseguiram ver? Não é só porque você é pastor ou religioso que você tem que ser um pau no cu. Mas agora, para não dizerem que eu estou criando uma intriga da oposição, vamos ver o que esse padre também fala sobre a homossexualidade. Padre, em Levítico está bem claro que casamento gay é errado. Por que o senhor defende? Filho, vou dar uma biblada em vocês de novo. Vamos lá. Levítico é uma época pré-cristã. Ainda não existia Cristo. Israel queria se expandir, queria reproduzir, queria procriar mais do que nunca. Coisa que não faz o menor sentido hoje. Sabe o que não faz o menor sentido hoje também? Vou contar para vocês algumas passagens de Levítico que vocês esquecem e só lembram dessa. Vamos lá. Levítico 1. Já no versículo 2 se defende sacrifício de animais. Inclusive no versículo 15 se ensina a estrangular a pombinha para o sacrifício. Você defende isso? Está em Levítico. Em Levítico 11:12 diz que tudo vier da água, sem barbatana e escama, é impuro. Não pode comer. Já comeu mostrinha? Ostra, por exemplo? Não pode. Impuro. Em Levítico 12:3 é obrigatória a circuncisão. Operou a fimose? Operou? Se você defende Levítico, tem que operar. Em Levítico 15:19, mulher menstruada é impura. Não pode nem encostar nela, tá? Não pode nem encostar. E hoje tem mulher menstruada que vai pra missa. Vai pra missa. Bota o absorvente e vai pra missa. Segundo Levítico, não pode. Segundo Levítico também, não pode comer nada com sangue. Tem que guardar os sábados, você vai virar adventista. E se pegar a mulher do próximo, tem que morrer. Isso, tem que morrer. Se você cometeu adultério. Cometeu adultério com a mulher do seu amigo? Tem que morrer. Você defende Levítico? Então defenda isso. Toma a biblada, meu filho. Tu usa Levítico só pra ser homofóbico, que eu sei. Tchim, padre! Perceberam? Inclusive, conseguiram pegar a essência colonizadora de Israel também? Esse padre só não é mais sensato porque é padre. Igual o pastor que vimos antes dele também. Mas os crentes não falam essa parte. Até porque toca em um ponto muito sensível para eles. Traição. E fazem isso porque senão teremos que inverter as coisas. O cemitério começa a se chamar igreja e a igreja cemitério. Assim, facilita o fluxo, visto a quantidade de praticantes do lado ungido da coisa. Por hoje é isso. Espero que tenham conseguido enxergar o lado preconceituoso que vai além da religião. A questão aqui não é que ter fé seja errado, mas usar ela como ferramenta de propagação de ódio é inadmissível. Ainda mais que ela afeta, em sua maioria, as pessoas mais desfavorecidas, que não possuem um pensamento crítico formado e o senso de direcionamento moral acaba sendo a religião. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para dar aquela força para o nosso trabalho continuar e compartilha com quem precisa abrir os olhos para não cair em charlatanismo. Nos vemos na próxima. Tchau!